difícil construir hábitos saudáveis? Todo processo de formação de hábitos é um processo que demanda tempo, atenção, dedicação. É um processo de aprendizado, é um processo que envolve uma reestruturação cognitiva. Não é simplesmente tomar mais água, não é simplesmente comer mais frutas, ou comer menos fritura, ou comer mais vezes, ou comer menos vezes. É uma questão de algo complexo que a gente precisa entender a fundo para que a gente comece a, de fato, colocar esses hábitos, tentar colocar esses hábitos na nossa rotina. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e aqui através do meu canal eu trago temas que me interessam sobre a nutrição que eu acredito, me fazem pensar em coisas diferentes, muito além de falar só sobre alimentos. Afinal, a nutrição ela vai muito além do que só alimentos. No vídeo de hoje, especificamente, eu vou trazer para vocês aspectos que envolvem elementos relacionados à formação de hábitos, à construção de hábitos. E hoje eu vou trazer para vocês 5 aspectos que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em todo esse processo de formação, de construção de hábitos. Primeiro ponto, no início é mais trabalhoso e cansativo. De fato, a construção de hábitos no início, ela é um trabalho dificílimo. É algo que envolve uma dedicação de foco atencional, uma dedicação energética, enfim, um controle muito grande. Pense quando você aprendeu a dirigir, por exemplo. Era algo muito difícil, eram muitos elementos que você estava aprendendo, era um carro manual, era olhar nos retrovisores, era olhar os outros carros, para fazer uma baliza então. No início é sempre mais difícil, é como um novo aprendizado de fato. A gente está se aventurando em algo que não é automático. Afinal, hábito é automatizar algo, mas até que aquilo seja automatizado, leva tempo. Então não adianta a gente colocar que determinado hábito é mais fácil ou menos fácil. É algo que vai depender da motivação de cada um, de vários elementos que vão influenciar a execução daquele comportamento que você quer que vire hábito. Não espere que seja fácil no início, porque é muito difícil que seja. É muito mais provável que seja mais complexo, dificultoso, que seja desafiador, mas isso faz parte de qualquer processo de aprendizado. Afinal, desenvolver um hábito é um processo de aprendizado, é algo que a gente quer sim automatizar na nossa vida. O segundo ponto é controlar os contextos e os gatilhos. Afinal, o hábito, ele depende muito dos aspectos externos para que ele aconteça. Antes ainda de ser um hábito, qualquer comportamento depende muitas vezes de um contexto, de um gatilho, de uma situação que vai levar a uma ação específica. Sendo assim, quando a gente está construindo um novo hábito, é importante que a gente tenha percepção sobre os contextos que a gente está inserido. Por exemplo, eu quero beber mais água, que é um desafio para mim e para muitas outras pessoas. O que eu preciso ter num contexto para tomar mais água? Por exemplo, eu tenho bastante dificuldade em me controlar em ambientes sociais e eu estou tentando ter um hábito alimentar um pouco mais equilibrado. Será que é interessante que eu vá, por exemplo, no happy hour da empresa ou numa festa de criança? Porque aquele contexto é um contexto que me vem gatilhos, me vem informações e é muito provável que eu não consiga manter o comportamento que eu quero que se automatize em relação à melhora da minha alimentação. Ou seja, o contexto, as pessoas, as lembranças, isso tudo vai influenciar no nosso comportamento. Então é difícil a gente desenvolver hábitos em contextos que dificultam isso. Então é algo que a gente precisa estar atento. Não é questão de proibir, não é questão de não ter mais, mas é uma questão de ser inteligente nessas seleções, nessas escolhas, para que aquele hábito de fato comece a ser desenvolvido. E pensem que gatilhos, contextos, muitas vezes a gente não tem controle. Como é que a gente vai ter um controle sobre alguma emoção que a gente vai sentir com algo que alguém falou pra gente? Muitas vezes aquilo vai provocar um desconforto emocional e aquilo pode influenciar no meu hábito alimentar não tão saudável muitas vezes. Então são vários elementos que vão influenciar na forma como eu me alimento. É óbvio que quando a gente está em casa, a gente tem um ambiente um pouco mais controlado. Muitas vezes a gente já vai falar um pouquinho
pouquinho sobre isso na arquitetura do hábito. Mas lembrem-se, quando vocês saem de casa, quando vocês estão viajando de férias, quando vocês estão na casa de alguém, dos pais, o quanto que aqueles contextos, muitas vezes eles estão descontrolados para o hábito que a gente quer desenvolver. Então, a gente não precisa ser ou noiado, ou louco, mas tentar entender que sim, muitas vezes a gente vai ser influenciado pelo contexto, né? Pelas questões externas que podem influenciar na nossa alimentação, por exemplo, mas é algo que talvez a gente pode selecionar melhor para não ter um aspecto tão negativo no resultado que vai interferir negativamente na construção desse hábito que a gente está se propondo. O terceiro ponto sobre a construção de hábitos é entender sobre o impacto da arquitetura do hábito. A arquitetura do hábito é algo que de fato tem a ver com aspectos não de arquitetura, mas de ambiente, né? O quanto que o ambiente vai influenciar para que aquele meu hábito de fato comece a ser construído. Por exemplo, a questão do consumo de água. O consumo de água é algo que precisa de uma arquitetura muito bem estabelecida, seja uma garrafa aparente, seja uma facilidade no acesso à água, elementos que vão proporcionar que eu consuma mais água. Por exemplo, eu quero consumir mais frutas. A gente ter essas frutas numa fruteira, lavadas, ou então ter na geladeira, elas já mais ou menos prontas para o consumo, é algo que vai facilitar aquele hábito acontecer. Pensem o quanto que a arquitetura do ambiente que você está proporciona a execução desse hábito ou a construção desse hábito que você almeja. Seja bem detalhista e organizado em relação a isso. Afinal, a construção de hábito é algo exaustivo, especialmente no início, como eu falei. É um processo de aprendizado e a gente precisa ser muito meticuloso para que aquilo de fato aconteça. A estratégia é muito importante. O hábito, ele não vai simplesmente acontecer porque a gente deseja que ele aconteça, mas a gente proporciona ambiente, contexto, tudo a favor daquele hábito que a gente quer construir. O quarto ponto, e é aquele que muitas vezes as pessoas não gostam, inclusive eu, mas que a gente precisa saber lidar com esse aspecto, é a questão de aprender com os deslizes, com os erros, com as recaídas. Eu sei que não é fácil. Não é fácil quando a gente se planeja fazer algo e a gente não consegue, ou a gente tem uma recaída, algo que a gente estava conseguindo se controlar, ou que a gente faz algo que está totalmente avessa ao que a gente tinha se proposto e que a gente às vezes considera um erro. E muitas vezes aquele sentimento de frustração, de que eu não consigo, sempre vai dar errado para mim. Aquele sentimento de incapacidade, muitas vezes, está relacionado a desistir de tudo. E não é assim que a gente precisa olhar para os erros. Os erros, na verdade, eu falo que eles valem ouro, porque é ali que está o caminho para o acerto. Quando a gente tem uma recaída, por exemplo, ou quando a gente faz um comportamento que é totalmente oposto ao hábito que a gente quer construir, o porquê que a gente fez aquilo? Qual que foi o motivo? O que não deu certo? O que influenciou de forma negativa? Por exemplo, em relação à água, por que eu não consegui hoje tomar nem um copo de água? O que aconteceu no meu dia de hoje que fez com que eu não atingisse a minha meta de consumir 2 litros ou 3 litros de água? Entender essas questões que não deram certo é meio caminho para o caminho dar certo. Ou seja, é a oportunidade da gente redirecionar para o caminho que dá certo. Tente buscar o lado positivo do que não deu tão certo, do que deu errado, do que foi um deslize na sua percepção. Na verdade, ali mostra que você está a caminho do que dá mais certo para você. E muitas vezes o que dá certo para uma pessoa não necessariamente dá certo para outra pessoa. Por isso que é importante que a gente faça esse diálogo interno. Será que isso que eu estou propondo vai dar certo para mim? Eu vou testar isso, vou testar desse modelo, vou testar dessa perspectiva. E se não der, eu redireciono a rota. Mas não colocar aspectos emocionais e muitas vezes de se culpar de algo que muitas vezes é relacionado a um sentimento de fracasso e que, na verdade, vai piorar todo esse processo de construção de hábitos. Então,
ressignifique o que não deu tão certo. E por último, o quinto aspecto que eu quero que você leve em consideração sobre a construção de hábitos é a necessidade de um automonitoramento. Não tem como a gente criar um hábito sem ter algum mecanismo, alguma ferramenta que está nos mostrando que a gente está evoluindo nessa construção. Afinal, um hábito, ele não é um hábito a partir do momento que a gente decide construir ele. No início, ele é só um comportamento. E aí a gente, depois de repetidas vezes, enfim, muitas vezes a gente até que enfim desenvolve aquele hábito. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa de um mecanismo de automonitoramento, seja durante a criação desse hábito ou depois quando a gente de fato chega lá, desenvolveu o hábito, e mesmo assim é algo que a gente tem que ter mecanismos de monitorar para que a gente não saia da rota, porque é muito fácil, mesmo quando a gente cria um hábito, é muito fácil perder aquele hábito. A gente também precisa estar nesse, eu falo, orai e vigiai. É como se fosse um controle para sempre, mas é claro que em diferentes níveis de percepção até, mas o automonitoramento ele é necessário para que a gente siga naquele hábito ou siga construindo para chegar naquele hábito. E o automonitoramento, dependendo, claro, do que você almeja, construir como hábito. Por exemplo, eu quero consumir tantos litros de água, eu quero comer tantas frutas, eu quero fazer tantas refeições ao dia, eu quero fazer tantos treinos por semana. Como que eu vou mensurar isso? Como que eu vou ver que eu estou evoluindo nesse processo? Às vezes registrando por foto, às vezes registrando num aplicativo de consumo alimentar, às vezes registrando também as idas aos treinos ou postando nas redes sociais, enfim, algum mecanismo que a pessoa se sinta, ok, eu estou a caminho desse hábito, eu estou construindo esse hábito. Então vocês vejam que é longo o processo de criação de hábitos, mas é no processo que a gente solidifica mais. E não tem isso de 18 dias, 21 dias, não tem isso. A questão dos dias é muito relativo. Pensem que hábito de beber água parece ser muito simples, mas para mim até hoje é um grande desafio. Tem outros hábitos que parecem muito mais complexos e dependendo da motivação, eles podem acontecer em menos dias. É algo muito variável, mas sim, é a constância, é a frequência, é o controle ambiental, da arquitetura do hábito, os contextos, são vários aspectos que somados irão sustentar a criação de um hábito. Então, quando você for de fato decidir, eu quero ter esse hábito, pense que você precisa priorizar ele. Afinal, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente precisa dedicar tempo e atenção àquele hábito. Então, selecione muito bem o hábito que você gostaria de desenvolver ou de construir na sua vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal.